Foucault, Controle, Poder e a Sociedade da Vigilância, por Riquetel, no Filosofia de Boteco. Você já parou para pensar que está sendo observado agora mesmo? Pode ser o vizinho fofoqueiro, um algoritmo do Instagram, ou quem sabe o próprio Big Brother, o grande irmão, o Estado. Você acha que a privacidade ainda existe? Meu amigo, é hora de tomar um banho de água fria e acordar. Hoje, no Filosofia de Boteco, vamos falar sobre um pensador moderno, talvez até contemporâneo, francês, chamado Michel Foucault. Um cara que esfregou na nossa cara que o poder, o controle e a vigilância estão em todos os lugares. Aumenta o volume aí e vem comigo entender por que estamos sendo observados mesmo debaixo da coberta. Foucault nasceu em 1926 na França e foi um dos maiores pensadores do século XX. Ele foi psicólogo, foi historiador, foi filósofo, era um canivete suíço na França sobre o pensamento crítico. Mas o que tornou ele famoso na sua época era a sua obsessão pelo estudo e a compreensão do que é o poder. E ele não via o poder só como algo que vem de cima, como um rei, ou uma rainha, ou um presidente, uma autoridade máxima dominando e mandando em você. Para ele, o poder está nas relações humanas, na escola, na família, no hospital e até na cama. Sim, até mesmo no sexo há uma relação de poder para Michel Foucault. Foucault enxergava que o poder era uma teia relacional. É no exercício das relações que se exerce ou sofre poder. Ele não enxergava o poder piramidal, de cima para baixo, mas horizontal e relacional. E antes que você pense que ele era um conspiracionista, um maluco, tal como o Questão da Liga da Justiça, saiba que ele estudou como a sociedade molda o comportamento humano por meio das instituições. Quer ver como? Para Foucault, o poder não é algo que você possui, como um troféu, como um bem. É uma relação. Novamente, não é uma pirâmide, não é algo hierárquico. É algo exercido, algo entre você e outro, no qual você exerce poder ou sofre poder. E necessariamente não significa que isso é ruim. O poder não é mal por natureza. Ele pode ser muito produtivo. Um exemplo é a escola usar o poder para ensinar, a família usar o poder para educar, as prisões e os hospitais para cuidarem, para reprimirem. Mas o problema é quando o poder é usado para controlar e oprimir. Aí ele vira um problemão bastante tenso de se lidar. Porque o Foucault dizia que o poder se manifesta de forma capilar, como um sistema nervoso, que está em todo canto. E para ele não dá para separar poder de conhecimento. Quem controla o conhecimento, controla o poder. Para Foucault, o poder está bastante exercido pela forma do conhecimento, da informação, do que você quer controlar e contar. Quer ver um exemplo? Quem detém as informações sobre você na internet? Quem sabe sobre os seus dados, sobre tudo que acontece com você na web? Então, ele detém o conhecimento, logo detém o poder sobre você. Ele pode exercer poder sobre você. E não necessariamente é alguém que está em cima, no topo da pirâmide social. Pode ser alguém do mesmo nível até embaixo. Mas na relação com você, ele terá poder. Ele conseguirá exercer esse tipo de relação, esse tipo de arbítrio. E agora vamos dar uma conversada, uma introduzida um pouco mais a fundo na principal obra dele, que também trata dessa questão do poder, que é Vigiar e Punir. E o que Foucault fez nesse livro, nesta obra, foi basicamente um raio-x, um diagnóstico das práticas de controle social. Ele começa analisando as punições bastante brutais do mundo antigo, do passado, como as execuções públicas, e mostra como que isso foi mudando ao longo do tempo, como o poder mudou ao longo do tempo.
Antigamente era pelo terror, pelo medo, pela brutalidade, se via o poder e tinha medo, se recuava. Hoje é muito mais sutil, é muito mais brando e maquiavélico e mascarado. Hoje é a vigilância. E aí que ele apresenta o conceito do panóptico. O que seria o panóptico? Imagine uma prisão circular, né? Uma prisão em formato de círculo, onde o guarda pode ver todos os presos, mas os presos não sabem quando estão sendo observados. O panóptico é basicamente isso. Há um círculo, no meio dele ou acima dele há uma sala em que o guarda consegue visualizar tudo, ele observa tudo, né? Por isso panóptico, tudo, óptico, olho, visualizar, observar, então ver tudo. E esse é o panóptico de Foucault. E ele diz que não é somente uma prisão, mas a sociedade como um todo funciona assim. Não somente na prisão estamos no panóptico, mas quando agimos em sociedade, seja na família, seja na internet, seja no trabalho, em tudo, a gente se policia, a gente tem determinado comportamento constrangido porque sabemos que podemos estar sendo vigiado a qualquer momento. É o Google, é o governo, é o seu chefe te monitorando no trabalho remoto, é todo o tipo de controle visual, auditivo, que constrange o seu comportamento. E essa situação desse panóptico engendra em um outro conceito fundamental do Foucault, que é o biopoder. E esse é o poder de controlar a vida das pessoas. Não só o que você faz, mas até como você cuida do seu corpo, da sua saúde, da sua alimentação. É o governo dizendo o que é certo ou errado comer, como você se deve comportar, se você deve se vacinar ou não. Isso está ligado muito ao conceito de governamentabilidade, que é como os estados modernos administram a vida das pessoas. Não é só o poder de punir. Hoje mais o Estado não é somente o monopólio da força para a punição, para as cadeias, para a justiça, para o judiciário, mas sim de gerenciar a vida das pessoas. E aí que a gente vê que a sociedade está quase que um laboratório para políticos e para pessoas do Estado, para pessoas das corporações testarem e controlarem os outros. E para Foucault, esse biopoder constitui uma sociedade de segurança, em que as ações governamentais não se voltam tão somente para a disciplina, já que com o panóptico todos já estamos disciplinados e individualizados, categorizados como um relatório de cadeia, um relatório de um leito hospitalar. Mas para o governo ter toda esse controle, essa domesticação, para essa segurança da população em múltiplos sentidos, é feita um controle populacional, é feita toda uma contagem, censos. Para Foucault, o Estado, antigamente, o Estado absolutista, ele deixava viver e fazia morrer, né? O soberano tinha o poder de determinar a sua morte a qualquer momento, cortem sua cabeça, e ele era totalmente absenteísta da sua vida, ele desprezava totalmente o que você fazia, você era jogado no mundo sozinho e o arbítrio poderia te ceifar a vida a qualquer momento, porque o soberano podia fazer você morrer. Já com essa tecnologia do biopoder, desse controle panóptico, há uma inversão nessa ótica por Foucault. Agora o Estado, principalmente o Estado do bem-estar social, faz viver e deixa morrer, né? O que significa isso? O Estado, o poder, né, o poder agora já institucionalizado, é responsável por fazer com que os seus cidadãos, né, agora cidadãos não mais súditos, como era no Estado absolutista, vivam mais e melhor, evitando-se assim mortes que não são necessárias ou são desinteressantes para essa instituição. A morte se torna, entre aspas, um problema do Estado. Por quê? Porque só uma autoridade com legitimidade nessa Constituição, como seria o Estado, pode atestar que alguém morreu. Não à toa, somente o Estado determina certidão de nascimento, certidão
de óbito, né, o atestado de óbito, bem como certidão de casamento. Então, ele determina quando acontece os eventos de início e fim da vida. É assim que ele controla e atua com esse poder na sociedade contemporânea. A disciplina das instituições do panóptico e o biopoder, o controle da nossa vida, dos nossos corpos. Para Foucault, há essa forma de exercício do poder e da domesticação do homem na sociedade contemporânea. E se tem um tema que o Foucault gostava bastante também, era o sexo. Mas fique calmo, não é o tipo de conversa que você vai ter no bar com aquela garotinha ou com aquele malandro depois de um drink. Ou talvez seja, né? Vai depender muito da sua paranoia e da sua lábia para o flerte. O que o Foucault dizia é que o discurso sobre o sexo é uma forma de controle. Falar sobre sexo, né? O discurso sexual, o tema sexual era uma forma de controle. Por muito tempo, a igreja, o poder clerical controlou a moral sexual. E hoje o controle é um pouco mais sutil, mas continua existindo, né? Basta ver o pudor, a forma como você pode falar sobre alguns assuntos, sejam eles chulos, sejam eles um pouco mais picantes, seja em público, ou até mesmo com pessoas que você ainda não tem tanta intimidade, né? Até mesmo esse conceito de intimidade foi uma forma de controle, por assim dizer, né? Por que não se pode falar sobre algo que quase todos fazemos, é lícito, é comum, há livros para esse assunto na escola, né? Na nossa escola a gente tem educação sexual, tem sistema reprodutivo, mas ainda assim existe todo um controle sobre o discurso sobre esse assunto. O que Foucault quer nos mostrar é que a liberdade sexual não é tão livre assim. Esse assunto, essa bandeira tão levantada, talvez seja muito mais perfumaria do que realidade fática. A sociedade regula o que é permitido e o que não é. E muitas vezes a repressão é disfarçada de uma pseudo-liberdade, de uma falsa sensação ou uma falsa moralidade de liberdade, de rebeldia, por assim dizer. E uma última e talvez uma grande questão para Foucault é o que ele falaria, né? Ele faleceu no século XX, nos anos 90, ele falaria sobre o mundo atual, né? Sobre a sociedade já com a internet bastante difundida, sobre criptomoedas, sobre toda essa parafernália que vivemos, né, com esses 25 anos de século XXI. Com câmeras em todos os lugares, redes sociais monitorando cada passo que damos, governos e corporações controlando dados, recebemos anúncios sobre produtos que pesquisamos ou até mesmo que pensamos. Como que ele diria sobre isso? Até para dizer que ele acertou em cheio sobre o panóptico e sobre o biopoder. Mas também dá para pensar, beleza, e como que a gente se livra disso? Como que a gente sai do grande irmão orwelliano? Somos como o protagonista da obra do George Orwell, que conseguiremos, junto com uma personagem que nos ajuda a sair disso, sair dessa luta, enfrentar o olho que tudo vê? Será que é possível viver fora desse sistema de controle? Será que o panóptico tem alguma rota de fuga? Será que já fomos totalmente domesticados e condenados a ser monitorados para sempre? Bom, se tem uma coisa que dá para a gente dizer que aprendeu ou podemos ter refletido com Foucault é que, bom, o poder está em toda parte, mas talvez a resistência também, né? Já que o poder não é totalmente hierárquico, a resistência, né, a luta contra o poder, né, o enfrentamento também o é. Cabe a cada um de nós questionar, resistir, quem sabe encontrar alguma brecha para ter uma vida um pouco mais livre. E agora, me diz aí, você está sendo vigiado agora mesmo? Bom, até a próxima, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam,
Deixem seus comentários, compartilhem com seus amigos, deixem sugestões sobre obras, autores, livros, temas, para continuarmos conversando, seja vigiado ou seja em estado de liberdade e total privacidade. Valeu, pessoal!